Pronto. Queria tornar esse vídeo mais dinâmico, então vou separar ele em partes. Essa primeira parte eu vou trazer sobre o conceito de gravidade. Então, a gravidade é uma das forças fundamentais da física. Entre elas existem o eletromagnetismo, a própria gravidade, a força nuclear fraca e a força nuclear forte. Então, dentro de gravidade, a gente tem que entender que ela é uma força de atração que comanda a movimentação dos objetos. E ela implica ainda mais na força de atração. Beleza. E isso não implica só em dois objetos, podem ter 3, 4, depende. Então, para você se familiarizar mais sobre gravidade, você tem que entender que é a gravidade que faz com que você permaneça no chão. Se não fosse a gravidade, você estaria flutuando agora mesmo, indo para o espaço, provavelmente. É a gravidade que faz com que os ares, o ar atmosférico, no caso, o oxigênio, o nitrogênio e diversos, se comprimam dentro da atmosfera de modo que você respire. Por isso que o oxigênio ele fica na camada mais baixa da Terra. E quanto mais você vai subindo, o ar vai ficando rarefeito e vai ter menos concentração de oxigênio pela gravidade ser menor. Então, outro conceito que você pode se aplicar ao dia a dia é o elevador. Quando você sobe o elevador, seu peso vai ficar mais pesado. Porém, quando você desce o elevador, o seu peso vai ficar mais leve. Dessa forma, você percebe como a gravidade é aplicável em nosso cotidiano. E agora eu queria trazer uma pergunta. Imagine se uma pedra e um papel caíssem ao mesmo tempo. Aqui na Terra, na realidade, o que aconteceria? Você diria que a pedra cairia mais rápido. Porém, imagine se você estivesse no vácuo. Será que a resposta é a mesma? Eu não acho. Porque no vácuo não existe resistência do ar. E a diferença de velocidades que acontece tanto para a pedra quanto para o papel refletem nas forças de resistência do ar que se aplicam nos diferentes objetos. E como que a gente pode calcular essa força de resistência do ar? Essa força de resistência do ar, estou sendo bem repetitivo para você fixar. A força de resistência do ar é K, que é uma constante, vezes V ao quadrado, velocidade ao quadrado. Então, você vai notar que tanto a pedra quanto o papel vão ter velocidades iguais. Porque na cinemática, velocidade final é igual a velocidade inicial vezes aceleração vezes o tempo. Você pode concordar comigo que a velocidade inicial é a mesma, eles vão cair da mesma altura, beleza? A aceleração é a da gravidade, que, sim, por curiosidade, é 9,81 metros por segundo ao quadrado aqui na Terra. E se você gostar muito desse vídeo, comente que eu vou provar por que é esse número. Existe uma demonstração e existe uma fórmula, que é a força gravitacional de Newton. É a fórmula que Newton criou para descobrir qual é a gravidade da Terra. Bem interessante. Então, vamos continuando. Eu parei, foi na força de resistência do ar. Pronto, agora bora parar por aqui e falar um pouco mais devagar. Porque essa constante é bem interessante de se analisar. Porque ela depende muito do formato do objeto, da pressão em que o ar está submetido. Nos aviões, eles precisam ter uma aerodinâmica favorável para que haja uma menor constante de resistência do ar. Por isso que o bico do avião é arredondado e a pressão com que o ar exerce no bico é a menor possível para uma maior maximização desse choque entre o avião e o ar. Beleza. Então, a partir disso eu queria que vocês concluíssem, espero que tenham concluído, que embora eles tenham acelerações iguais, eles não vão cair ao mesmo tempo por causa da resistência do ar. Estamos aplicando isso à realidade e a nossa realidade é essa. Então, beleza. Vou um pouco mais devagar e dizer a partir de agora um exemplo bem interessante de se analisar, que é o exemplo do paraquedas. Eu quero muito pular de paraquedas, eu acho que é uma experiência bem legal, futuramente, quando eu crescer mais. Vai ser bem interessante, mas eu dei uma pesquisada e é o seguinte. Quando você pula de paraquedas do avião,
você vai exercer um movimento acelerado. Sua velocidade vai aumentando gradativamente até chegar a uma velocidade constante. E você vai puxar o paraquedas e cair, beleza. Agora vamos aplicar um pouco de física nesse exemplo. No meu vídeo anterior, quando eu falei mais de segunda lei de Newton e tudo sobre isso, eu mostrei um pouco mais de como se aplica, que é massa vezes aceleração, a força. Mas se um objeto está em repouso, a força é igual a zero. Mas se ele estiver em movimento retilíneo uniforme, ele também vai ser zero, porque a aceleração não vai variar, vai ser a mesma. Então vai ser zero. E o que a gente pode concluir a partir disso? Que todas as forças resultantes em mim, quando eu estiver pulando de paraquedas, vão ser iguais a zero. E quais são essas forças? Eu vou estar caindo, então vai atuar o peso para baixo, vai atuar para o centro de gravidade da Terra, e a força de resistência do ar vai apontar para cima, evitando esse movimento meu de aceleração. Já que eles são iguais, a gente pode analisar um ponto. Peso é igual a minha massa vezes a gravidade. E, como eu tinha dito, força de resistência do ar é igual a constante K vezes a velocidade ao quadrado. E a partir disso, a gente pode calcular quanto que é essa constante. Eu tenho uma pesca aqui e vamos analisar. Meu peso é de 70 quilos. E vamos arredondar para a gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado. 10 vezes 70 é igual a 700. Beleza. Isso é igual a constante K vezes a minha velocidade final, minha velocidade que vai se tornar constante ao quadrado. Eu pesquisei e essa velocidade varia entre 200 km por hora e 240. Depende do corpo da pessoa, depende de sua aerodinâmica. Essa é a palavra. Pronto. Vamos arredondar para 216 km por hora. Porque transformando isso em metros por segundo, vai ficar 60. E esse é um número incrível para a gente analisar agora nesse exemplo. 60 metros por segundo. Essa é a minha velocidade, que ao quadrado vai ser quanto? 3.600. E no meu cálculo, eu anotei que 700 dividido por 3.600 é igual a aproximadamente 0,2. Pronto. A partir de agora, a gente analisa que essa força de resistência do ar ela varia tanto quanto o peso, gravidade e velocidade que eu tenho quando eu pulo de paraquedas. Agora eu vou um pouco mais devagar porque essa é a parte final do vídeo e a parte que eu queria trazer um debate. Pronto. Muito se discute sobre o terraplanismo e a Terra ser redonda. Quem que está certo, quem que está errado? E se eu dissesse que os dois estão errados? Porque eles estão. A Terra não é plana e ela nem é redonda. Sabe o que ela é? Geóide. Por quê? Se ela fosse redonda, seria uma esfera perfeita. E ela não é uma esfera perfeita. Por exemplo, aqui. Se a esfera fosse redonda dessa forma, o seu raio seria constante em todos os pontos da Terra. Porém, isso é falso. E se ela fosse plana, o seu ponto de gravidade seria em um ponto dentro de um disco, e isso é impossível. Por quê? Se a gravidade, de acordo com Newton, é a massa da Terra vezes uma constante g dividida pela distância ao quadrado, se a Terra fosse um disco, isso seria impossível, porque imagine em que a Terra é um disco e no centro é o centro de gravidade, é o centro de maior concentração de massa. Não pode ocorrer isso. Se eu estivesse bem perto, a minha distância seria pequena. Ao quadrado, tornaria um pouco maior, no caso. Se eu estivesse a 2 metros, 3 metros, depende. E a massa da Terra vezes essa constante, dividida por esse número pequeno, daria um número grande. Então a gravidade seria muito grande. E sabe o que aconteceria? Eu seria esmagado, porque eu não aguentaria essa aceleração.
E eu morreria no caso. E isso é impossível, porque nos pontos da Terra o ser humano consegue suportar a tal gravidade. E é esse ponto que eu queria trazer. E esse fato de ela ser geóide mostra que a Terra apresenta uma anomalia gravitacional. Ah, e muito importante, uma coisa que eu esqueci. Já que, pelo fato de ela ser geóide, o relevo varia em toda a Terra. Então, aqui no globo, o relevo variaria e as distâncias variam, que ao quadrado vão variar mais ainda. E outro fato é que a massa que é distribuída na Terra é de forma heterogênea, não é homogênea. Então, em cada ponta da Terra, vamos ter uma maior concentração de massa ou uma menor concentração de massa. E isso, definitivamente, é um fator que importa muito na notação da gravidade neste local. E, a partir disso, a gente pode notar que, eu vou disponibilizar aqui a foto agora, a gente percebe que, por exemplo, a Índia tem um ponto de gravidade muito pequeno em relação a outros países da Terra, até o Brasil. Então, por exemplo, se eu fosse para a Índia, a minha massa seria de 1% mais leve. Eu emagreceria 700 gramas, e isso é um diferencial que, para a física, é grande e é expressivo. E esse é o questionamento que eu queria trazer para o vídeo de hoje. A Terra não é plana, ela não é redonda. O peso, ele importa quando a gente for pular de paraquedas, o elevador, a atmosfera, a força de resistência do ar. E esse é o questionamento. Espero que tenham gostado. Vejo vocês em um próximo vídeo. E se vocês gostaram, eu vou provar que a gravidade da Terra é 9,81 metros por segundo. Então, até a próxima.